Olá, alunos e alunas do 7º ano. Hoje estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de História. E o nosso conteúdo de hoje vai falar basicamente sobre o período pré-colonial, ou seja, antes dos portugueses realmente habitarem o nosso país. Então, a gente precisa entender por que se chama pré-colonial. Eu já dei aqui uma adiantada no assunto e é realmente essa questão que alguns historiadores, alguns pesquisadores propõem da gente pensar que antes dos portugueses realmente habitarem, realmente morarem no nosso país, eles desenvolveram algumas questões aqui, mas esse período que eles ainda não habitaram, eles chamaram de pré-colonial. Então, é exatamente o que essa imagem quer trazer. Porque aqui eles estão chegando nas terras brasileiras, que antes não era chamada Brasil, tinham vários outros nomes, inclusive Terra dos Papagaios, porque eles viram aqueles bichos aqui, aquelas aves, e já logo se intitularam essas terras de Terras dos Papagaios. E aqui nessa obra, ela faz referência justamente ao primeiro contato entre os indígenas e os brancos, os portugueses. E eu trouxe aqui para vocês também uma obra, uma pintura feita no século XVI, que retrata basicamente a questão da importância dos nativos nas nossas terras. Válido ressaltar novamente que não há descobrimento do Brasil quando Pedro Álvares Cabral e seus navegantes, seus companheiros das navegações, chegaram nessas terras. Muito antes já havia a habitação desses nativos. E esses nativos, eles descendem de povos muito antigos que já viviam aqui no Brasil. Esse mapa que eu trouxe para vocês, do século XVI, ele fala basicamente sobre a importância desses nativos, que foi chamado depois de um tempo de índios, justamente pelos europeus, que tinham como função o trabalho deles aqui nessas terras, e a gente vai ver isso já já. E desse outro lado aqui do slide, eu trago para vocês uma carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para Dom Manuel I, o rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, veio acompanhado dele. E ele ficou responsável por escrever para o rei de Portugal tudo o que eles estavam fazendo nessas novas terras. Então, vamos ler aqui a carta, algumas partes dessa grande carta que ele enviou para o rei Dom Emanuel. A feição deles, no caso ele está falando aqui dos índios, dos nativos. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados. Andam nus, sem nenhuma cobertura. E nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o seu rosto. Essa terra, Senhor, no caso, ele está se dirigindo ao rei, Dom Manuel. É toda praia e muito formosa. Até agora, não podemos saber se haja ouro ou prata nela. Vale lembrar que essas expedições, as grandes navegações, elas aconteceram justamente porque Portugal e os europeus queriam ir atrás de mais poder, mais enriquecimento, buscando ouro, prata, diamantes, enfim. Ou outra coisa de metal, né? Que o metal também para eles era muito importante. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares. As águas são muitas, infinitas. Então, veja só, gente. Através dessa carta, a gente consegue compreender a visão que os portugueses tinham acerca dos nativos, que eles intitularam depois de índios. Então, o que mais chamou atenção para você nessa carta? Para mim, o que mais me chama atenção é como eles retrataram a questão da nudez, que é uma questão cultural indígena, que, na verdade, os europeus, eles não andavam nus, né? Eles tinham aquelas roupas, enfim, bem chiques, inclusive. E quando eles viram aquilo, aquela nudez sem nenhuma vergonha expressada pelos povos indígenas, eles ficaram encabulados.
Falaram para o rei, nossa rei, mas eles não têm nenhuma vergonha, eles andam nus. Então veja, aí a gente já consegue entender que há um preconceito com essa cultura dos nativos. E aí eu proponho para vocês também uma reflexão. O título dessa reflexão é Encontro ou Desencontro de Culturas? O que vocês acham, gente? Será que foi um encontro de culturas ou tá mais para um desencontro? Vamos ler aqui. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Só nessa frase a gente já sabe que foi puro desencontro de culturas, porque justamente os europeus, quando eles colonizaram as Américas, eles não tiveram a menor preocupação em se importar com a cultura alheia. Tudo que eles fizeram foi abafar, tentar apagar toda essa cultura que fosse diferente da deles. E isso é um problema sério. Então, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, os indígenas acabaram morrendo. Muitos indígenas, e ainda nos dias de hoje, acabam morrendo pela disfunção dessas pessoas que lideram o poder no nosso país desde aquela época até os dias atuais. E aqui, na atualidade, eu proponho outra reflexão para que a gente pense criticamente acerca do assunto. E para que a gente conclua também, juntos nessa aula, o quanto essa cultura e a valorização desses povos nativos é tão importante. Aqui eu coloco uma figura do agronegócio. O agronegócio, gente, nada mais, nada menos é do que a produção de muitas plantações para consumo de outras pessoas, ou também a produção de, por exemplo, carnes, frangos, essas coisas assim provenientes dos animais, que esses produtores eles têm imensas terras, né? Imensas posses de terras, e eles dominam toda essa plantação, esse cultivo, seja de grãos, seja também o cuidado com os animais, para que os açougues vendam, né, essas carnes e a gente consuma. Então, esses agronegociadores, esses fazendeiros que têm uma proporção imensa de terra, eles muitas vezes ignoram também todos esses costumes dos nativos e acabam expulsando os nativos do seu próprio habitat natural, que é a floresta, a natureza, a mata. Aqui eu também coloco para vocês uma questão acerca da FUNAI, Fundação de Proteção ao Índio. Essa fundação, gente, quando eles começaram a construir essa ideia de que essa cultura e os costumes dos indígenas eram importantes, eles criaram esse órgão público para proteger todos esses nativos. Mas não é bem assim que acontece nos dias de hoje. E a gente precisa pensar sempre sobre essas questões e esses assuntos. E aqui, nessa parte aqui dessa imagem de cima, eu trago uma reflexão também. Aqui é uma árvore cortada, desabada em cima de todos os povos indígenas. E os cortadores dessa árvore, eles falam assim: os índios aliviam o impacto e não deixam estragar a madeira. Ou seja, eles estão interessados mesmo no dinheiro, enriquecer e ter mais poder. Nunca na história do nosso país houve uma questão de importância a esses povos. É por isso que hoje em dia nós precisamos entender que isso é um pouco grave. Na verdade, não é nem um pouco, é muito grave. Então, por isso, esses assuntos são importantes na aula de história. E aí, quase chegando ao final, vamos falar sobre a comercialização do pau-brasil. Uma árvore muito grande que, quando os portugueses chegaram no Brasil, falaram: eu conheço isso, mas ela não é bem assim. A forma que eu conheço é diferente, mas será que essa árvore, ela produz aquela cor avermelhada para que eu consiga fazer alguns tecidos vermelhos lá na Europa? E para que eu consiga também enriquecer com esse comércio dessa madeira? Olha só, gente, o pau-brasil, ele é bem vermelho por dentro. E era assim que a coloração vermelha era tingida nos tecidos das roupas de muitas pessoas que tinham dinheiro e poder. E aí, através das feitorias, essa comercialização dessa matéria-prima, dessa árvore, ela foi feita.
Feitoria é um armazém fortificado no qual era guardada essa madeira, no caso o pau-brasil, até que as naus, os grandes navios europeus chegassem, no caso portugueses, que estavam colonizando aquele período, chegassem no Brasil para pegar aquela madeira, colocar nas naus, nesses grandes navios e levar até Portugal. Só que como é que essa feitoria, como é que essa comercialização do pau-brasil era feita? Com a ajuda exclusiva dos indígenas, dos nativos. Através do escambo, a troca de produtos entre portugueses e indígenas, esses contatos eles foram se aproximando. E aí os portugueses, eles meio que incentivavam, mas essa palavra ela parece um pouco estranha, então eles meio que obrigavam os nativos a irem lá na mata, cortar essa madeira, levar até essas feitorias e depois, quando as naus, os navios chegassem, colocaram nas naus todas essas madeiras que estavam ali aglomeradas nessas feitorias e levaram, então, para Portugal, para o rei e todas as pessoas que estavam em torno do rei fazer comércio e enriquecer. Vale lembrar que o indígena, o nativo, ele não estava interessado em enriquecer, óbvio, e também ele não cobrava por suas forças de trabalho. Muitos desses nativos, eles foram escravizados pelos povos portugueses que chegaram aqui. E para finalizar, gente, nós sabemos então que esse período ele foi uma confusão. Os portugueses, então, eles não estavam preocupados com os costumes e a cultura dos nativos. E é por isso que eles ignoraram todo esse tempo durante a história pré-colonial, colonial do nosso país, do Brasil. E o que aconteceu foi que, em um determinado momento, as disputas pelo nosso país, naquela época, começaram a crescer. Os franceses, eles vieram para o Brasil também, eles acharam uma parte do nosso país, aqui, e começaram a habitar, fazer negociação com os índios, assim como os portugueses. E aí, olha só, vamos ler aqui. O conflito com os franceses fez com que Dom João III, um outro rei de Portugal, enviasse em 1530 uma expedição colonizadora. Foi a partir desse momento em que o Brasil ele passou a ser habitado pelos portugueses. Com esse mandato do Dom João III, do rei de Portugal, ele mandou algumas pessoas para realmente morarem, habitarem o nosso país. Lá em 1530, a expedição colonizadora de Martim Afonso, veja, ele escolheu Martim Afonso para liderar essa expedição colonizadora. Combateu os franceses, que estavam invadindo aquelas terras, que na verdade também não eram dos portugueses. E assim fundou-se São Vicente, a Vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil, em 1532. E essa foi a nossa aula de história de hoje, que fala sobre o Brasil pré-colonial. A habilidade presente no currículo de história que estamos usando nessa aula é a EF07HI08. Eu espero que tenha facilitado a compreensão de vocês acerca desse assunto e até a próxima aula.